Olá pessoas, como vão? Tudo bem? Tô aqui para fazer um vídeo resposta. Não tô com o objetivo de viralizar ou de ganhar seguidores, nada disso. O principal objetivo desse vídeo é simplesmente ter um registro da minha resposta e avisar que após a postagem desse vídeo já terá sido feito um boletim de ocorrência de calúnia e difamação. Bom, dando contexto, hoje de manhã eu me deparei com vários comentários nos perfis que eu tenho sobre combate à violência contra a mulher e defesa pessoal feminina. Ambos, já vou avisando que esse vídeo aqui não vai ter edição, não vai ter cortes, não vai ter filtro, não vai ter nada, justamente porque o objetivo não é viralizar, não é nada disso, ok? Então, ambos os perfis nos quais eu recebi comentários, eu não mexo neles desde quando, quem me acompanha aí, o Mels Podcast parou de ser exibido. Então o Mels Podcast deve ter deixado de ser exibido há mais ou menos uns 2 anos. E é mais ou menos esse tempo que eu não mexo em nenhum desses dois perfis. Até porque eu estou fazendo outro tipo de trabalho. E esses perfis estão meio que adormecidos ali, esperando uma nova oportunidade de ser reativado. Isto posto, hoje eu me deparei com vários comentários de pessoas me chamando de hipócrita, de não sei o que, e perguntando sobre a minha filha, e se perguntando se eu tinha feito o mesmo pela minha filha, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Bom, contextualizando, eu tenho uma filha chamada Nicole Paola, que eu vou deixar o Instagram aqui, o TikTok, qualquer outra rede que ela tiver. Essa minha filha, eu já não falo com ela há mais ou menos eu imagino que uns 3, 4 anos. Estou me baseando pela idade da minha neta, porque da última vez que eu falei com a minha neta que eu a vi, ela tinha 2 anos ou próximo de 2 anos. Eu imagino que agora ela deve estar com uns 4, 5 anos de idade. Nós estamos em 2026, ela fez aniversário em março, ela nasceu, ela está com 5 anos de idade. Então deve fazer uns 3 anos, 4 anos que eu não a vejo. E exatamente o mesmo tempo que eu não falo com a minha filha Nicole Paola. Contexto de eu não falar com a Nicole. A Nicole engravidou dessa minha neta de um cara que ela me disse que era um drogado, um vagabundo, suicida. Ela engravidou dentro de um baile funk, porque saiu para transar. E ao contrário do que eu vou explicar mais para frente, que eu vi ela falando aí em alguns vídeos, quando ela engravidou, não foi a mãe, a amiga dela, que ela procurou para resolver o problema. Foi a mim. O pai, que agora ela tá falando que é um filho da puta, um abusador, um espancador, isso e aquilo. Foi a mim que ela procurou, pedindo orientação e pedindo ajuda. Inclusive querendo abortar a menina. Inclusive com medo de que a mãe soubesse, que era para abortar para a mãe dela, que é a heroína, a super amiga, a não sei o que elas andam postando em vídeos aí, não saber que ela tinha engravidado. Bom, engravidou de um cara que, quando eu fui tirar satisfações com ele sobre a gravidez da Nicole, chamou a minha neta de bagulho. Eu vou assumir o bagulho. Bagulho não, porque essa gente não sabe falar corretamente, né? É o bagulho. Eu vou assumir o bagulho. O pai da minha neta foi tão covarde, enfim, que eu esperei ele por mais de 4 horas na casa dele e ele simplesmente não apareceu, com medo de assumir o que tinha feito e falar comigo como homem. Bom, enfim,
A minha neta nasceu, minha neta tá aí. E uma coisa que eu sempre falei pra Nicole é: Nicole, você engravidou, fez merda, não terminou os estudos, e eu vou te ajudar dentro das minhas possibilidades. Só que se você engravidar de novo, não conte comigo. Não, pai, eu não vou engravidar, eu não quero mais ter filhos. Bom, a minha neta nasceu mais ou menos na época da pandemia, como eu disse, ela nasceu em 2021. Eu só vim ter contato pessoal com a minha neta quando ela completou 1 ano em 2022, porque não podia ir lá por causa da pandemia, não podia ver a menina por causa da pandemia, e não sei o que, blá, 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 blá. Entre idas e vindas, a Nicole sempre disse que tinha problemas com o pai da criança. O pai da criança, segundo a Nicole, havia processado ela por... me fugiu o nome agora. Alienação parental. E eu falei pra ela: cara, foi o pai que você escolheu, ele tem direito a ver a filha. Nunca falei que ele não tinha direito a ver a filha dele. Muito pelo contrário, eu sempre disse a ela que era para ela tomar cuidado e não engravidar de novo. Passado um tempo, a Nicole me avisou que ia sair de Caraguatatuba, para onde ela já tinha se mudado. Ela até então morava em Atibaia, engravidou em Atibaia e de repente ela tinha se mudado para Caraguatatuba, sem mais nem menos, sem avisar nada, sem nenhum motivo aparente. Ela se mudou para Caraguatatuba e me avisou que ia vir visitar e passar 1 semana na casa do pai da criança, da minha neta, e que se eu quisesse era para eu ir até Atibaia ver a menina. Eu falei: cara, deixa eu entender, você vai sair de Caraguatatuba, vai até Atibaia, passar 1 semana na casa do cara, e se eu quiser ver a minha neta, eu tenho que ir lá. Eu não vou. Se você quiser, você vem até aqui e passa os dias aqui em casa, não tem problema. Essa foi a última vez que eu vi a minha neta, porque ela veio até a minha casa, passou acho que 3 ou 4 dias, não me lembro exatamente se foram mais que isso, mas não foram mais do que 3 ou 4 dias. E a partir daí, isso tudo que eu tô contando, eu tô contextualizando aonde eu vou chegar. Esse vídeo vai ficar comprido, eu não me importo, como eu disse, não vai ter corte, não vai ter nada disso. A partir daí, ela voltou para casa dela e de repente ela começou com uma situação de me pedir dinheiro. Pouco dinheiro. R$100, R$150. E... me manda aqui para eu comprar fralda, me manda aqui porque eu preciso comprar não sei o que, me manda aqui porque eu não recebi, e eu sempre mandando. De repente, eu recebo a informação através dela mesma que o pai da criança foi embora para Caraguá. Sem mais nem menos, sem explicação nenhuma, sem motivo aparente, saiu de Atibaia e foi para Caraguá. E foi morar dentro da casa dela. Eu falei: mas você voltou com esse cara? Não voltei. Porque até então, ele não ligava para a filha, ele gastava todo o dinheiro dele com drogas, ele não ia ver a filha nunca, ele queria ver a filha dele quando queria, blá, blá, blá. E de repente o cara tá morando dentro da casa dela. Na semana seguinte ela me pediu dinheiro de novo e a irmã do cara tinha ido morar dentro da casa dela. Eu falei: Nicole, esse povo tá morando todo dentro da sua casa e ninguém trabalha? A sua mãe tá trabalhando? Não. Quem tá trabalhando na sua casa? Só eu. Ué, e é você que tá sustentando essa gente toda que não tá trabalhando? E a partir daí, desse exato momento, eu parei de falar com a Nicole porque ela se sentiu ofendida porque eu não ia mais mandar o dinheiro para sustentar ninguém. Visto que, até então, o pai da menina não prestava, o pai da menina era um vagabundo, o pai da menina era um drogado, o pai da menina era um suicida. Então, esse preâmbulo aqui foi um contexto de por que eu não falo com a minha filha há mais ou menos 4 ou 5 anos. Desculpa. 3 ou 4 anos. Bom, isto posto, passado um tempo, não falei mais com a Nicole. Eu tentei ainda visitar a minha filha em um tempo depois. Minha filha não. Eu tentei visitar a minha neta um tempo depois.
indo até o litoral norte, indo até a cidade de Caraguatatuba. Fui impedido de ver a menina e recebi a orientação de que nunca mais era para eu tentar nada, porque eu não ia ter mais contato com a menina. Ok. Esse é o contexto de por que eu não falo com a minha filha. Hoje eu me deparei com esse monte de mensagens me xingando de hipócrita, disso e daquilo, nesses perfis do Instagram, como eu já comentei no início. E eu fui procurar entender. Eu entrei nos perfis e vi que a minha filha não estava nem nos seguidores, nem seguindo essas pessoas. Ah, detalhe, até então, até onde eu sabia, eu era bloqueado em todas as redes dela. Bom, fui procurar o que estava acontecendo. Me deparei com vários vídeos da minha filha dizendo uma situação que está acontecendo, que aparentemente ela fugiu novamente, agora mudou de estado, saiu de São Paulo, do litoral norte, de Caraguatatuba, e foi parar na Paraíba. Não sei o contexto é super confuso. Parece que se mudaram com o marido da mãe, e o marido da mãe brigou, e roubaram, e foram roubadas, não sei direito o que acontece. E eu falei, caramba, mas será que estão pensando que o cara que elas estão falando sou eu? Eu tenho que ir lá esclarecer, né? Que não sou eu que estou envolvido na situação. Eu já separei da mãe da Nicole. A Nicole tem 24. Ela vai fazer 24 anos esse ano. Eu me separei da mãe da Nicole pelo menos há 20 anos atrás. Então eu falei, cara, eu tenho que pelo menos deixar um recado e falar que não sou eu envolvido nisso. Porém, foi feito um vlog. Entrou uma ligação aqui, perdão. Foi feito um vlog onde aparentemente ela conta a história da vida dela e dá o contexto da vida dela, de tudo que está acontecendo. E parece, eu não vi todos os vídeos, eu vi alguns, e em algum desses vídeos eu sou mencionado. E eu sou mencionado como manipulador, como agressivo, como o espancador, como não sei o que, o violador, blá, blá, blá. Eu confesso que eu não vi todos os vídeos. Eu até gravei alguns aqui, que provavelmente eu falei que não ia ter edição, mas talvez eu coloque alguns trechos aqui desse vídeo, ou faça outros vídeos colocando os trechos que foram colocados. Mas é o seguinte, vamos dar o contexto. Em algum vídeo ela fala que ela morava comigo desde os 9 anos de idade. A Nicole nunca morou comigo antes dos 11 anos de idade dela. A Nicole só passava férias e feriados prolongados comigo quando a mãe dela não usava ela como moeda de troca para punir que eu me separei dela. Eu tenho, além da Nicole, tenho mais 2 filhos. Eu me relacionei com três pessoas nas quais eu tive filhos. Fui casado uma vez e hoje vivo com uma pessoa há mais ou menos 10, 11 anos, aproximadamente. Nenhuma dessas mulheres, inclusive a mãe da Nicole, pode dizer que eu fui agressivo. Eu nunca agredi nenhuma mulher na vida. Os meus filhos, eles podem contar nos dedos de uma mão, e sobra dedo, aliás, sobra mão, sobram dedos das vezes que eu os corrigi com bater. E nunca foi um espancamento, uma surra, nada disso. Foi no máximo uma palmada, um tapa, uma chinelada, uma cintada. Eles só apanharam mesmo depois de grandes, que foi o caso da Nicole, foi o caso dos outros 2, que eu não vou citar os nomes aqui,
porque até então, onde eu sei, até onde eu vi, não estão envolvidos nos vídeos. E só apanharam porque desafiaram a minha, como é que eu posso dizer, a minha autoridade de pai. Eu nunca fui agressivo nem com mulheres, nem com meus próprios filhos. Eu tenho esse tom agressivo de falar? Tenho. Eu sou um cara sarcástico? Sou. Eu sou um cara arrogante? Sou. Eu gosto de debater e vencer os debates? Gosto. Mas isso não me torna um agressivo, não me torna um espancador, não me torna um manipulador, como a Nicole colocou em alguns vídeos. A Paola, que ela disse que abandonou o nome Nicole para que a Nicole se cure. Bom, vamos lá. Como eu disse, a Nicole nunca morou comigo antes dos 11 anos de idade. E ela só morou comigo por aproximadamente 8 meses, quando ela completou 11 anos de idade. E eu acho que 11 meses eu estou exagerando, eu acho que foi menos ainda. É que como já faz muito tempo, eu não me lembro. Mas eu acho que foi... Eu acho que, se eu puxar pela memória aqui, não chegou a 3 meses. Que ela morou efetivamente comigo. Até então, a Nicole nunca tinha apanhado na vida de mim. Nunca. Qual foi o contexto da Nicole vir morar comigo? Como eu disse, a mãe dela sempre usou a Nicole como moeda de troca para punir eu ter me separado dela. Eu sempre tive um defeito que eu não me orgulho, mas também não nego. Eu sempre fui mulherengo. Sempre fui envolvido com mulheres, sempre gostei de mulheres, sempre quis ter mais de uma, se possível. Agora, com a idade, já não tenho mais esse ímpeto de ficar correndo atrás de mulher, de cá, disso, daquilo, até porque hoje eu tenho uma mulher que supre as necessidades e as carências, digamos assim, por não achar a palavra melhor, carências que eu já possa ter tido. Bom, quando eu era junto com a mãe da Nicole, realmente, a Nicole foi concebida através de uma traição. Eu estava com outra mulher e a mãe da Nicole sabia e a gente ficou junto, ela engravidou da Nicole. Quando eu me separei dela, porque eu não quis mais ser o lanchinho dela, e eu disse isso para ela, ela me colocou na justiça e a partir daí ela sempre usou a filha como moeda de troca para me punir por ter me separado dela. O meu relacionamento com a Nicole nunca foi dos melhores, pelo menos desde que ela entrou nessa situação de pré-adolescência. Até os 8, 9, 10 anos, era uma relação boa, eu considero. Porém, eu fui a única pessoa que nunca incentivou a beleza e hipersexualidade da Nicole, ao contrário de todos os outros da família dela. A Nicole, aos 5, 6 anos de idade, já pintava cabelo, já pintava unhas, já andava de salto alto, e eu era o único que dizia que isso estava errado para a idade dela. A Nicole, aos 5 anos de idade, na época do Orkut, a mãe dela abriu um perfil dentro do Orkut com o nome da Nicole e falava com as pessoas como se fosse a Nicole. A Nicole não sabia nem ler nem escrever nessa época, mas ela falava com as pessoas, respondia às postagens como se fosse a Nicole. Eu sempre critiquei isso, mas sempre fui voto vencido, inclusive dentro da família dela, junto com a avó, junto com as tias, enfim. Quando veio o Facebook, a Nicole já devia ter uns 8, 9 anos, e essa situação continuou. Nesse meio tempo, eu fui chamado pela mãe da Nicole para ir resolver problemas na escola,
porque a Nicole, ela tinha um apelido de corrimão na escola. Isso quem me disse foi a diretora. Porque todos os meninos da escola passavam a mão nela, agarravam ela, ficavam sarrando ela. Todos. Isso ela tinha entre 8 e 9 anos. Ela não morava comigo. Quando eu conseguia pegar a Nicole, quando ela vinha passar algum tempo comigo nas férias ou em feriados prolongados, eu sempre orientei a Nicole para que ela não valorizasse o corpo e que sim valorizasse o que tem no cérebro, que o importante era o que ela tinha dentro da cabeça, e isso é importante. Eu sempre disse para Nicole, você pode namorar quantos você quiser, você pode sair, quando você tiver idade para sair na balada, beija muito, só não namore, só não engravide, só não inventa de casar, vai estudar, se forma, vai viajar, vai embora desse país, vai conhecer outras coisas, vai conhecer outra cultura, não se mete aí trabalhar, estudar, porque você não aguenta. Sempre falei isso para Nicole. Aliás, eu desafio aqui quem veio no meu Instagram criticar, marca aí o @metaforando ou o Renato Ventura, que fazem análise de perfil, para ver o meu vídeo e ver o vídeo delas e verificar quem é que tá mentindo. Bom, eu sempre dei esses conselhos para Nicole, não só para ela. Eu dava esse conselho para todos os meus 3 filhos. Bom, enfim. Por que a Nicole veio morar comigo aos 11 anos de idade? Eu estava casado, recém-casado, pouco mais de 1 ano casado, com a minha 4ª mulher. Com ela eu casei mesmo no papel. E um dia eu recebo uma ligação da mãe da Nicole falando que era para eu ir buscar a Nicole, porque senão ela ia retalhar a cara da menina, porque ela finalmente havia me dado razão e ela não havia conseguido fazer a Nicole ser a filha que ela queria. E eu falei, cara, mas o que está acontecendo? A sua filha fez algo terrível, eu quero que você venha buscar ela aqui, porque senão eu vou cortar a cara dela inteira, eu não suporto mais isso, tal. Passa o telefone para a menina, eu quero falar com ela. O que aconteceu, Nicole? Ah, pai, é que eu beijei o menino é mais velho, e aí por isso eu fumei um cigarro, e não sei o que, inventou uma história qualquer. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, amanhã, depois que eu sair do trabalho, eu passo aí na sua casa, e aí a gente conversa. Pode ser? Pode. Desliguei o telefone, noite passou, de manhã, antes de eu sair para o trabalho, meu telefone toca novamente, e era a mãe da Nicole, desesperada, me perguntando se a Nicole estava comigo. Eu falei, comigo não, como é que ele ia estar aqui? Nessa época, a mãe da Nicole morava na zona norte de São Paulo, na Vila Maria, e eu morava na zona leste, no Itaim Paulista. Eu falei, como é que ela ia estar aqui a essa hora da manhã? Não tem como ela estar aqui. O que aconteceu? Porque ela não, eu acordei, eu fui chamar ela para ir para a escola, ela não está em casa, as roupas dela estão todas aqui, mas ela não foi para a escola. Eu saí da minha casa com a minha mulher, então, com a minha ex-esposa. Fomos até a Vila Maria, rodamos a Vila Maria inteira. Encontrei a mãe da Nicole andando no meio da rua. Ela disse que viu a Nicole correndo em algum lugar e correu atrás dela, mas não conseguiu alcançar. E rodamos. Eu sei que eu encontrei a Nicole dentro da favela do Parque Novo Mundo. E aí a mãe dela chegou perto também. E aquela comoção e não sei o que, minha filha. Falei, Nicole, o que aconteceu?
Ah, eu não quero falar, eu não quero falar. Eu falei, tá bom, então entra no carro, vamos lá pra minha casa. Lá a gente conversa, tal, tal, tal. É... Chegando na minha casa, eu conversei com ela. Ela não me disse o que aconteceu. Ela não me explicou o que aconteceu. Só disse que tinha feito uma coisa muito ruim. Porque um rapaz, um menino, né, da idade dela, minto. Ela na época tinha 11 anos, o menino tinha 14. Eu já vou explicar como é que eu sei que o menino tinha 14. Ela tinha feito uma coisa ruim com esse menino de 14 anos, que a mãe dela ficou sabendo, e que por causa disso a mãe dela ia retalhar a cara dela com unha, e por isso ela fugiu de casa. Falei, tá, mas o que você fez? Ela falou, não, mas é que o menino, ele falou que sabia de uma coisa muito ruim que eu tinha feito na escola, e que se eu não fizesse o que ele estava pedindo, ele ia contar para minha mãe. E eu cedi e fiz o que ele pediu, com medo dele contar para minha mãe. Eu falei, Nicole, o que podia ser tão ruim que fosse pior do que o que você fez com ele? Nesse momento eu me lembro perfeitamente de olhar para Nicole e foi como a cabeça dela fizesse. E do tipo, realmente não tinha nada que que eu pudesse ter feito que fosse pior do que o que eu fiz. Acalmei a Nicole, botei ela para dormir. Nesse tempo eu morava em apenas 2 cômodos. Eram 3 cômodos. Era um quarto, sala e cozinha. Mas era tudo muito pequeno, muito precário. Ela dormiu num sofá-cama que tinha. E aí eu fui falar com a mãe dela na rede social. A mãe dela me mandou os prints das conversas e me mandou o login e senha dela do Facebook. Com o login e senha do Facebook, eu entrei nas conversas que ela estava tendo com o menino. A conversa que ela tinha com o menino era só putaria. Era foto da rola, era foto da buceta dela, era a conversa do tipo, eu vou te estuprar na frente da sua mãe, eu vou te comer na frente da sua avó, eu vou fazer e vou acontecer na sua casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ao contrário Começou a ficar muito escuro aqui, eu tive que mudar de lugar para ver se dava uma clareada, porque já está anoitecendo. Bom, como eu estava dizendo, as conversas que ela tinha no Facebook com esse moleque era só putaria. Só putaria. A Nicole tinha 11 anos de idade. Porra. A princípio, vocês podem pensar, mas uma menina de 11 anos já é diferente, já sabe, já tá transando. Só que nós estamos falando disso há 15 anos atrás. Não era, apesar de já estar, já estava ficando ruim a adolescência, a criação, a diferença de criação dos pais, já estava ficando ruim. Não era tão ruim como é agora, mas já estava ruim. Então, naquela época, uma criança de 11 anos falar em transar, em fazer sexo, era um escândalo. Hoje talvez seja até normal. Bom, num primeiro momento, a Nicole, num primeiro momento dessas conversas, a Nicole tentava sair pela tangente. Tentava desconversar, tentava fugir. O moleque perguntava para ela, que hora que eu posso ir na sua casa te comer? Era nesse teor as conversas. Eram nesses teores. Ah, hoje não dá, minha avó tá aqui. Ah, vem amanhã eu te falo. Eram as respostas que ela dava. E em algum momento o moleque fala assim, se você não falar pra ele que eu posso ir hoje, eu vou pular o muro da sua casa e vou te estuprar na frente da sua avó. Esse era o teor da conversa. Eu tenho essas conversas guardadas até hoje.
Eu tenho tudo isso guardado. Para quem quiser ver, e se esse vídeo continuar tendo... Aliás, se os vídeos da Nicole continuarem repercutindo nos meus perfis de maneira negativa como estão, eu coloco os prints, não tem problema. Ah, mas você vai expor a sua filha? Ela escolheu esse caminho. Bom, voltando. Eu entrei na conversa com o moleque, como se fosse a Nicole. Ele acreditou que era a Nicole e o teor da conversa foi só piorando. Até que a coisa piorou de uma tal forma que eu me identifiquei como pai dela e falei pra ele que se ele continuasse com esse tipo de coisa, eu ia até a casa dele e arrebentar ele no soco e ia deixar ele aleijado em cima de uma cama, comendo por um canudinho pro resto da vida. Eu tenho todas essas conversas guardadas no meu computador. Quando eu mandei essa mensagem, no dia seguinte eu conversei com a Nicole, eu falei, Nicole, eu não quero mais você nas redes sociais, eu não quero mais você no Facebook, eu mudei a sua senha, você não vai ter mais acesso, isso não é pra você, blá, 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 blá. A minha mãe morava próximo da casa onde eu morava. E a minha filha ia pra lá. Ela começou a usar o computador do meu irmão, que era vivo na época, para conversar com o menino. E pasmem vocês, ela começou a pedir desculpas pro menino por eu tê-lo ofendido. Porque eu era um filho da puta e não sabia... Escorregou aqui. E não sabia o que eles estavam fazendo. Que não era para eu levar em consideração. O meu irmão, que já estava sabendo de tudo o que estava acontecendo, ele começou a salvar as conversas. Porque aí você vai me perguntar, mas como ela acessou o Facebook se você mudou a senha? Na época o Facebook tinha um bug, que era só você pedir para reativar a senha e... Os mais antigos vão saber isso daí. Era só você dizer que esqueceu a senha e ele reativava com uma nova senha. E meu irmão começou a salvar isso no HD e começou a me mandar. Ele fez isso por uma semana. Eu, acreditando na minha filha, falei para ela, expliquei o que estava errado, expliquei. Até então, lembrando que antes de eu ver as conversas, eu não sabia o que ela tinha feito. Eu não sabia o que ela tinha feito. Eu ainda não contei o que ela fez. Que fez a mãe dela mandar ela vir morar comigo. Eu conversei com ela, eu falei, cara, você errou, mas não, eu não bati nela. O único castigo que ela teve foi você não vai mais mexer no Facebook. Era a única rede social que tinha. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso ainda. Tudo isso estava começando. E eu falei para ela, você não vai mais mexer no Facebook, tal. Vamos colocar uma pedra sobre isso daqui e vamos começar daqui para frente. Aí ela foi na casa da minha mãe, usou o computador do meu irmão, mandou as mensagens, como eu já relatei. Como eu falei, eu não vou colocar cortes, então conforme as coisas vão vindo à minha cabeça, eu vou colocando aqui dentro da mais possível ordem cronológica. Aí depois que meu irmão me mandou isso daí, eu chamei a Nicole. Falei, cara, por que você tá fazendo isso? Eu não conversei com você, eu não te expliquei, e não sei... Ai, pai, eu não sei. Eu não bati na Nicole, mas eu fiz um tratamento de choque. Eu falei, é essa vida que você quer então? Então entra no carro. Eu coloquei ela no meu carro, eu levei até ela a um local onde tem prostitutas e homossexuais prostitutas. E falei assim, é essa vida que você quer? Porque se é essa vida que você quer, eu te deixo aqui.
Ela sentou com um monte de travesti que vendem o corpo. Os travestis viraram para ela e falaram: garota, para de comer merda. O seu pai tá fazendo isso porque ele te ama. O seu pai tá preocupado com você. O seu pai tá querendo te ajudar. O seu pai, se eu tivesse o pai que você tem, eu não tava aqui. E não sei o que. As prostitutas homossexuais falaram isso para ela. Eu continuei o tratamento de choque. Eu falei: eu vou ligar para sua avó. Eu vou ligar para o seu avô. Eu vou ligar para sua tia e vou falar o que você tá fazendo. Aí ela entrou em pânico, porque até então eu era tido como o filho da puta, malvado, que recarregou a menina e que não foi compreensivo e toda essa merda que as pessoas gostam de falar. Porra, tá escuro pra caralho aqui e eu tô sem tripé, eu tô gravando dentro do carro, vamos ver o que eu consigo fazer. Bom, deixa eu tentar uma coisa aqui. Vixe, ficou pior. Não dá. Bom, vamos ter que ficar assim mesmo e foda-se. Depois desse tratamento de choque, aí ela falou: não, pai, eu não vou mais fazer, eu não vou mais acontecer, eu vou me cuidar, eu vou te obedecer, eu vou isso, vou aquilo. Ok, Nicole, eu não encostei um dedo nela, eu não bati nela, eu não fiz nada. Apesar de ela ter falado pro moleque que o filho da puta era eu. Tá bom, Célio, mas o que ela fez? Bom, de acordo com a mãe dela, e de acordo com as conversas que eu vi, e de acordo com a própria Nicole, ela pagou um boquete aos 11 anos de idade para esse menino de 14 anos. A casa dela era... Como é que eu vou explicar? Era um corredor de mais ou menos uns 15, 20 metros. A casa dela era no fundo. No meio tinha a casa da tia e na frente era a garagem dos carros da tia e tinha uma outra casa na frente. Nesse corredor que dava acesso à casa da tia e à casa dela, ela pagou um boquete para o menino e as pessoas na rua passaram e viram. Isso quem me contou foi a Nicole, dentro dos contextos das conversas que eu, volto a repetir, eu ainda tenho essas conversas. Ficou subentendido que foi isso que aconteceu e ela mesma falou para mim que foi isso que aconteceu. Depois desse choque de realidade, eu falei para Nicole: é o seguinte, Nicole, eu não vou te bater, eu não vou te castigar. Só que se você aprontar alguma coisa desse gênero de novo, eu vou tirar de você o que você mais preza, que é a beleza. Porque a Nicole, ela é uma menina muito bonita. E sempre valorizou a beleza. A família dela valorizava a beleza dela como se fosse a coisa mais importante do mundo. E eu virei para ela e falei: cara, eu vou tirar de você o que você mais preza, que é a sua beleza. Você entendeu? Entendi. Pois bem, dentro da minha cabeça estávamos resolvidos, estávamos conversados e, acima de tudo, estávamos em pleno acordo, em comum acordo. Ela entendeu que ela tinha errado, eu não a puni, eu conversei com ela, lembrando, até este exato momento, a Nicole nunca tinha apanhado de mim na vida. E se ela falar, eu desafio vocês que estão aí vindo aqui no meu perfil falar merda, desafio vocês a chamarem ela, fazer um frente a frente comigo, eu filmo, eu gravo um frente a frente comigo e ela falar que ela já tinha apanhado antes de mim. Então, na minha cabeça, estávamos plenos. A Nicole me acompanhava em algumas aulas, eu dava aula em academias, a Nicole me acompanhava, todas as pessoas conheciam a Nicole. Ela fazia treinos comigo, tem vídeos na internet dela treinando comigo. Até que um dia,
eu estou entre uma aula e outra, porque eu dava aula em várias academias na época. Eu estou transitando entre uma aula e outra. A minha ex-mulher, então esposa, me liga e fala: vem para casa urgente. Eu falei: mas por quê? Eu tenho aula. Ela: não, vem para casa urgente que aconteceu um negócio com a Nicole e você precisa saber. E eu falei: mas o que aconteceu? Ela: vem para casa. E não me disse o que era. Eu falei: puta que me pariu, lá vamos nós de novo. Nessa casa que eu morava com com essa minha ex-mulher, a casa da mãe dela era na frente, a nossa casa era como se fosse um anexo. Então, para ir para minha casa, obrigatoriamente eu tinha que passar por dentro da casa da mãe dela, da minha então sogra. Quando eu cheguei na casa, a mãe dela e ela me pararam, não deixaram ir na minha casa. E me falaram o que tinha acontecido. Segundo o que elas me falaram foi o seguinte: eu saí para trabalhar, a minha então esposa também trabalhava o dia todo, a Nicole estava sozinha em casa depois da escola, ela entrava na escola, não me lembro agora, acho que ela entrava na escola meio-dia, acho que era isso. Ela entrava na escola meio-dia e saía no final da tarde, era isso. Ela entrava na escola meio-dia, 1 hora, e saía no final da tarde, começo da noite. E eu dava aula de manhã, voltava para casa por volta de meio-dia, levava ela para a escola e depois voltava só no final da tarde. Nesse dia eu não lembro se ela não tinha aula, eu não lembro o que aconteceu. Mas ela, na parte da tarde, estava em casa. A mãe da minha ex-mulher disse que, quando ela chegou em casa, uma vizinha havia chamado ela e disse que a minha filha havia levado um cara para dentro da casa. A minha ex-sogra relatou que entrou na casa, foi até a porta do quarto, viu um cara com as calças arriadas, a minha filha deitada na cama, ela gritou e o cara saiu. Detalhe: como eu falei, a casa era como se fosse um anexo. Porém, nesse anexo tinha uma porta de aço. Porque antes, esse anexo era um chaveiro, algo assim. E quando a gente se casou, a gente transformou o espaço em 3 cômodos. Então tinha uma porta de aço que dava acesso à casa. A gente não usava muito essa porta de aço porque era barulhenta, era pesada, tal, não sei o quê. Mas, para minha filha não ficar incomodando, passando dentro da casa da minha ex-sogra, eu falei para ela: abre aqui e usa aqui. Só que quando eu chegava de noite eu não abria, porque era muito barulhenta e era muito pesada. Não muito pesada a ponto de que ela não pudesse abrir sozinha. Mas era mais pelo barulho, que incomodava bastante. E aí esse cara saiu por essa porta de aço que estava entreaberta. Bom, eu fui até minha filha. Confesso que ela estava com um olhar bem assustado. E falei: o que aconteceu? Eu havia dado para ela uma bicicleta velha que tinha na casa da minha mãe. E num ato de confiança, visto que a gente já tinha conversado, visto que a gente já estava resolvido, eu falei: cara, pega a bicicleta. Quando você não tiver aula, quiser ir dar uma volta, vai andar de bicicleta, vai fazer um exercício e tal. Sem supervisão nenhuma, porque eu queria dar a ela um voto de confiança. Novamente, ela disse em um vídeo aí que eu sou extremamente manipulador. Eu desafio qualquer um aqui a marcar o arroba dela e marcar aqui uma conversa frente a frente. Vamos ver quem tá mentindo. Ela disse que havia conhecido um garoto quando saiu de bicicleta e que esse garoto tinha perseguido. Essa foi a primeira história. Que esse garoto a tinha perseguido e que, quando ela chegou em casa, depois do rolê de bicicleta,
o garoto entrou junto com ela dentro da casa. Eu falei, mas quem é esse garoto? Ah, é um amigo. Falei, onde ele mora? Vamos lá agora. Ah, eu não sei onde ele mora, mas de onde ele é? Da escola. Então vamos na escola, vamos descobrir quem é ele. Vamos na casa dele. Aí no mesmo momento ela falou assim, não, ele não é da escola, eu não conheço ele. Falei, então quem ele é? Não, pai, na realidade, ele não é meu amigo, eu não conheço ele ficava aqui na esquina me olhando toda vez que eu saía. Falei, como que ele é? Ah, eu não sei, ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro. E aí foi quando eu fui perdendo a paciência porque ela estava mentindo de novo. A Nicole sempre foi uma mentirosa compulsiva. Tudo ela mente. Tudo ela mente. De 100% de que ela fala, 95% é mentira. Isso é o gene que ela herdou da mãe. A mãe é exatamente igual. A mãe mente. A mãe mente como ela é capaz de saber da verdade e mentir na sua cara e transformar você em mentiroso. Eu tenho várias pessoas que já presenciaram essa situação. Bom, mas enfim, conforme ela ia mudando de história e pelo histórico que ela já apresentava, realmente eu perdi a paciência. Eu desci-lhe a porrada, eu dei uma surra nela como ela nunca apanhou na vida. E eu cumpri a minha promessa, eu tirei dela o que ela mais prezava, que era a beleza, que foi o que eu havia prometido. E o que foi que eu fiz? Eu raspei todo o cabelo dela. Ela tinha um cabelo comprido, não era natural, era alisado, era pintado, não era o cabelo natural dela. Eu raspei toda a cabeça dela e falei, eu te avisei que eu ia tirar a sua beleza. Nisso, o meu ódio pela mentira dela não foi pelo acontecido, foi porque em menos de meia hora ela me contou 3 versões diferentes. Em uma das versões, ela deu a entender que foi uma tentativa de estupro. Eu realmente fiquei com muito ódio da situação, realmente bati nela, realmente raspei a cabeça dela, nunca neguei isso pra ninguém, nunca disse que era mentira, só que eu sempre dei o contexto. Eu avisei que eu faria, eu avisei todo mundo que eu faria, inclusive a mãe dela. Se ela fizer de novo, eu vou tirar o que ela mais preza, que é a beleza. Porque ela, por ser a menina que já vem com histórico de ser o sabonete da escola, dela ter que andar sempre maquiada, sempre pintada, sempre com cabelo de uma cor diferente, o que ela prezava era ter atenção masculina. E nesse ocorrido, a minha raiva era tão grande que eu não deixei ela dormir no lugar onde ela dormia, botei ela para dormir no chão. A noite passou, a mãe dela chegou, porque ela ligou para a mãe dela. A mãe dela foi para casa da minha mãe, falando um monte, que ia falar com a polícia, que ia isso, que aquilo, que não sei o quê. A minha mãe me ligou, falou, o que está acontecendo? A mãe da Nicole está aqui e tal, tal, tal. Eu peguei a Nicole, desci até lá. E lá a Nicole falou, eu fui estuprada. E aí quando ela falou, eu fui estuprada, eu falei, então vamos no médico. Vamos no médico e vamos fazer o exame, porque se você for estuprada a gente vai achar esse cara. Só que se for mais uma mentira sua, eu vou te bater dentro do médico. E aí ela inventou outra história. E a mãe dela falou, é tudo mentira, essa menina só sabe mentir, não sei o que, 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 não sei o que. No final ela manteve a história de que era um amigo, e só que eles não conseguiram fazer nada porque a mãe da minha ex-mulher chegou no momento. A mãe dela foi embora para casa,
A gente voltou para casa. Com o passar dos dias, a minha raiva passou. Eu perguntei para Nicole, mas Nicole... Ah, verdade! Puta, ainda bem que eu tô contando a história. Falei, isso tinha acontecido porque ela veio para minha casa um pouco antes das férias de julho. E as férias de julho ela passou na minha casa. Então, realmente, ela deve ter passado uns 4, 5 meses morando efetivamente comigo. Se vocês voltarem o vídeo aí, para quem pegou o vídeo agora, vocês vão entender o que eu tô falando. Isso aconteceu no meio das férias, por isso ela estava na parte da tarde em casa. E eu falei, cara, mas por que você fez isso? Pra quê? Qual a necessidade que você tinha de fazer isso? A resposta dela, da Nicole, foi: eu queria ter uma história para contar para as pessoas quando voltassem às aulas. Naquele momento, como a minha raiva já tinha passado, como, querendo ou não, a Nicole é minha única filha, como, puta que pariu, né, enfim, ficou aceita a história de que era um amigo, que ela conheceu e que de repente estava na curiosidade. Eu ri da resposta dela, falando, puta, mano, adolescente é uma desgraça. E falei, cara, você não precisa disso, olha pra você, você é bonita, você tem olho verde, você tem isso, você tem aquilo. E você precisa, de novo, a mesma história de sempre, você precisa valorizar o que você tem dentro da cabeça, a beleza passa. Você não vai ser bonita a vida inteira, sempre vai ter uma mais bonita que você, sempre vai ter uma mais gostosa que você, sempre vai ter alguém melhor que você. Em algum desses vídeos aí, que ela tá contando a história da vida dela, ela disse que se lembra perfeitamente de que a mãe dela estava trabalhando no Atacadão e no Copom. O único Copom que eu conheço é o da polícia. A mãe dela nunca trabalhou na polícia. A mãe dela não tem competência para isso. A mãe dela sempre foi atendente de caixa, sempre foi ligada a vendas. É o máximo que ela sabe fazer. Passado um tempo, depois disso, eu me separei dessa minha ex-mulher. A Nicole continuava morando comigo. Isso foi um curto período de tempo, tá? A gente tá falando aí, as aulas voltaram uma semana depois, alguns dias depois desse ocorrido. E logo depois, logo na sequência, eu me separei da mãe da Nicole. Da mãe da Nicole, desculpa. Da minha ex-mulher. E durante um período eu fui morar na casa da minha mãe, porque a separação foi repentina. Não tinha nenhum tipo de preparo para me separar. Eu fui morar na casa da minha mãe. Nessa época, o meu irmão estava num relacionamento com uma prima nossa de segundo grau. E a idade meio que regulava ali com a Nicole. A Nicole tinha 11, ela devia ter 16, 17 anos, alguma coisa assim. E um dia, eu, de novo, entre uma aula e outra, uma das minhas aulas era... Minto. O meu telefone, de novo, toca e essa menina, essa minha prima, de segundo grau, fala pra mim assim: Célio, a Nicole ainda não chegou. Isso já era quase 7 horas da noite. Ela saía da escola acho que 6 horas. E a escola dela era tipo, sei lá, 500 metros de casa. E era quase 7 horas da noite e ela ainda não tinha chegado. A Nicole ainda não chegou. Como eu estava saindo de uma academia para outra, e essa outra academia que eu estava indo era muito próximo da minha casa. Então eu passei na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, a Nicole estava sentada na escada que dá acesso à porta da minha casa, já me esperando, porque a menina já tinha avisado a ela que ela tinha falado comigo. E aí eu falei: Nicole, onde você estava?
Não, pai, sabe o que aconteceu? É que os meninos lá arrumaram uma briga e um bateu no outro e aí machucou, quebrou o nariz do outro e aí a gente teve que ir pro pronto-socorro. Eu tava no pronto-socorro até agora. Falei, você tava no pronto-socorro com seu amigo? É, com 11 anos de idade. É, pai. Todo mundo viu. Tá bom, Nicole, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar aula agora. Quando eu voltar, a gente vai no pronto-socorro. Se não tiver uma ficha desse atendimento, você tá fodida na minha mão. Porque você tá mentindo pra mim de novo. Não, pai, eu não sei o que. Eu falei, sem problema. Quando eu voltar, a gente vai no pronto-socorro. Você vai me passar o nome dele e eu vou ver a entrada de atendimento dele. Se não tiver, a gente vai ter um problema. E fui dar aula. Quando eu voltei da aula, a mãe da Nicole já estava na minha casa. Lembrem-se, ela trabalhava em 2 empregos. Mas a minha aula deve ter acabado por volta de 8h30, 9 horas da noite. Quando eu cheguei em casa, ela já estava na minha casa, na casa da minha mãe. E porque ela me ligou desesperada, falando que você ia matar ela, que não sei o quê, porque você não acredita na menina. Fala pra ele, Nicole, que a gente foi lá no pronto-socorro agora e para pegar a ficha do menino, a mulher entrou dando a luz e o menino caiu de cabeça e ninguém viu. Ajudando a menina a mentir e inventando uma mentira ainda pior. Conclusão, ela levou a menina com a roupa do corpo embora. Porque ela mentiu e a mãe sustentou a mentira dela. E a partir daí, a Nicole nunca mais, novamente, nunca mais morou comigo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tô contextualizando o que ela contou no vídeo que eu raspei a cabeça dela. Mas ela não contou o porquê. Ela contou uma história fantasiosa de que tinha acesso e não sei o quê. Mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. É tão mentira que em um vídeo ela fala... Ué? Desligou a luz aqui do carro. É tão mentira que em um vídeo ela fala que morava comigo desde os 9 anos e que eu era extremamente violento com ela. No outro ela fala que morava comigo com aos 10 anos. Ela nunca morou comigo nem aos 9, nem aos 10, nem aos 5, nem aos 4. Ela morou comigo, sozinha comigo, aos 11 anos de idade. E foi por um período que eu não vou saber precisar aqui, mas foi coisa entre 4 e 6 meses. Não foi mais que isso. Para contextualizar aqui, depois desse acontecido, a Nicole, os avós da Nicole já tinham mudado para Atibaia, ela voltou a morar com a mãe dela, eu não tinha muito acesso, a minha ex-mulher, ela não gostava dos meus filhos, eu só vim me dar conta disso muito tempo depois, porque até então ela também fingia muito bem na minha frente que se dava bem com eles. Eles nunca me contaram isso. E quando eu perguntei por que eles não contaram, todos eles me falaram que acharam que eu não ia acreditar. E a pergunta que eu sempre fiz foi: quando foi que eu não acreditei em vocês? Muito pelo contrário, eu sempre briguei com todo mundo porque eu acreditava neles em primeiro lugar. E quem disser que isso é mentira é um mau caráter. Eu sempre acreditei em tudo que eles me falavam. Contextualizando aí isso que ela colocou, que eu raspei a cabeça dela, e eu acho que esse foi um dos motivos que as pessoas vieram falar bosta no meu Instagram. Então, como eu disse no início do vídeo, eu nunca fui violento com mulheres, nunca bati nenhuma namorada, companheira, esposa, nenhuma. Nos meus filhos, bater de verdade, como eu bati na Nicole, em todos eles, foi apenas uma vez. Eu sempre prezei em ouvi-los.
Posso, por muitas vezes, não ter concordado com nada do que eles falavam ou queriam fazer, mas eles sempre fizeram o que quiseram. Tanto que todos eles colheram as consequências das suas próprias escolhas. A Nicole hoje está mãe de 2, sem estudo, mal terminou o colegial. Até onde eu sei, o cara que está com ela hoje é o mesmo que antes dela engravidar do pai dos filhos dela, levou ela para morar dentro do mato, apesar que agora eu já também não sei, né? Do jeito que ela mente, pode ter sido mais uma mentira que ela contou. Mas, até onde eu sei, o cara que ela mora hoje, que ela chama de marido, e a mãe dela chama de genro, é o mesmo que, antes dela engravidar da minha neta, ela namorou com esse cara e trancou ela dentro do mato. Ela não podia sair, ela não tinha acesso à internet. Ele saía e voltava a hora que queria, tratava ela de lixo para baixo. Isso ela me disse. Não sou eu que estou inventando. Foi ela quem me contou. Os filhos que ela tem não são desse cara. São do pai da minha neta. O filho dela, eu nunca nem vi a cara. Não tenho acesso. Agora elas estão aí falando que estão sendo ameaçadas de morte, que não sei o quê, que agora fugiram para Paraíba e não sei o que mais, que a polícia foi lá e tirou elas da casa. Cara, qualquer pessoa com 2 neurônios que funcione sabe que a polícia não tira ninguém de dentro da casa de ninguém. No máximo que faz é levar para a delegacia todo mundo. E lá ou resolve ou não fica lá até resolver. Para contextualizar aqui, não é da minha conta, eu não sei o que aconteceu, mas eu conheço a mãe da Nicole, eu sei que ela é capaz de dar golpe nos outros. Eu já vi, quando a gente morava junto, eu já vi ela dar golpe em parceiro de trabalho, em roubar o dinheiro do parceiro de trabalho. E sem eu saber que ela tinha roubado, a gente gastou esse dinheiro junto. No outro dia foi um Deus nos acuda, porque era o dinheiro do cara pagar a moto dele que ele usava para trabalhar. Então eu já vi ela fazer isso. A própria família da mãe da Nicole acusa ela de ter roubado o próprio pai, de ter roubado a aposentadoria do próprio pai. Então eu sei que a mãe da Nicole é capaz de fazer esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo aqui que fez, mas eu sei que é capaz. E conhecendo essa gente, eu sei que elas são capazes de denegrir todo mundo para elas se fazerem de vítimas. Elas são capazes disso. E você, otário, trouxa, idiota, que tá vindo aqui na rede social porque você ficou comovidinha com as lágrimas dela, você é só uma imbecil. E o fato de eu ensinar mulheres a se defenderem dos seus companheiros, dos seus maridos, dos seus namorados, não quer dizer que eu acho que mulher não erra, que eu não acho que mulher não mente, que eu não acho que mulher manipula. Vocês mentem, vocês manipulam e vocês são falsas, inclusive umas com as outras. Eu não estou aqui pedindo para acreditarem em mim, mas eu desafio, eu vou até marcar aqui o Metaforando e o Renato Ventura para analisarem o meu vídeo e ver se eu estou mentindo. E desafio também, e vou pedir para eles também se... É claro que não vão fazer porque não tem a menor relevância esse vídeo, mas eu gostaria que eles fizessem a análise dos vídeos da Nicole, dos vídeos da mãe da Nicole. E desafio as duas a sentarem na minha frente e dizer que tudo que eu estou dizendo aqui é mentira. Apesar de que são capazes de fazer. E inventar uma história mirabolante, como a história de que... porque eu desde os 9 anos eu tive um histórico violento com meu pai. Mentira. Completamente mentira. Como eu disse, depois que eu me separei da mãe dela, ela tinha 4 para 5 anos. Ela nunca morou comigo. Ela sempre morou com a mãe dela e com os avós dela.
Ela só morou comigo aos 11 anos de idade, num período entre 3 e 6 meses, que agora eu não vou saber precisar exatamente o tempo, mas mais do que isso não foi. Então, eu não tenho nada a ver com o assunto. Aqui está o contexto de por que eu raspei a cabeça dela. Aqui está a verdade de quem é a Nicole, de o que ela fez e de por que eu tomei essas atitudes. Tempos depois eu fiquei sabendo realmente que a minha ex-mulher e a mãe dela me manipularam, e eu pedi desculpas para Nicole porque eu não sabia, ela não me contou, ela veio me contar isso anos depois, e quando ela me contou, a primeira coisa que eu fui fazer foi tirar satisfação com a minha ex-mulher, e aí eu percebi que ela realmente mentiu para mim, a minha ex-mulher no caso, e que sim, a Nicole tinha sido vítima de uma tentativa de estupro, e eu não sabia, e ela não me disse, mas todo o outro contexto, a Nicole é mentirosa, fria e manipuladora, exatamente como a mãe dela capaz de fazerem.